caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Bom dia, irmãos. Bom dia aos visitantes também, que se sintam bem na casa de Deus. E agora eu quero convidar aos irmãos, a todos que nos acompanhem cantando o hino Tudo Entregarei. Eu acho que eu dei o número errado, era 237, é 295, é isso? Tudo Entregarei. Eu fiquei preocupado que eu acho que eu tinha dado o número errado para eles. Então, ao som do piano, eu convido aos irmãos para que possamos entoar esse hino de louvor a Deus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória, Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Convido de joelhos a adorarmos a Deus. Bom Deus e amado Pai que estás nos céus, assim como cantamos agora em oração,
queremos confirmar dizendo que tudo entregaremos em Tuas mãos, Senhor. Nossa vontade, nosso querer, nosso desejo, que fiquem submissos à Tua vontade, Senhor Deus. Queremos implorar que Teu Espírito Santo permaneça conosco na continuidade da escola sabatina, para que o Espírito Santo nos conduza no falar, no cantar e no proceder dentro da Tua Santa Casa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco, é o que nós te pedimos já na certeza e na bondosa expressão do amor de Jesus. Amém. Bom dia. O título do informativo de hoje é Espalhando a Fé. Ted e sua amiga Suzy são adventistas e cursam ensino médio em Montana, ao nordeste da Bulgária. Elas estavam preocupadas com a amiga Cláudia, que passava muito tempo em más companhias na escola. As meninas começaram a orar pela amiga. Ted fazia um esforço para ficar muito tempo com Cláudia, convidando-a para fazer compras, dividir uma pizza e se divertir. Certo dia, Cláudia disse: "Eu não sabia que os cristãos se divertiam tanto, mas você e Suzy são pessoas muito divertidas." Cláudia gostava de ir a discotecas e Ted não tinha certeza se ela se sentiria bem participando de um culto, mas a convidou para o culto de pôr do sol de sexta-feira, acrescentando que o grupo gostava de cantar e se divertir enquanto estudavam a Bíblia. Cláudia aceitou o convite, gostou muito e passou a frequentar regularmente, unindo-se aos jovens e às outras atividades. A partir de então, sempre que outros amigos de Cláudia a convidavam para a balada, ela respondia que havia encontrado algo melhor para ocupar o tempo: a igreja. É assim que a mensagem de Deus está se espalhando entre o povo romani, de amigo para amigo. Deus às vezes faz as coisas para nós direcionada de uma forma que a gente fica impressionada, né? Eu já falei aqui um sábado sobre as moças, as senhoras ciganas que nós vamos começar a atender. E essa semana a gente esteve lá na segunda-feira, fazendo uma visita para elas, conversamos, falamos do nosso Deus. Elas estavam assim muito depressivas, muito tristes. E teve uma delas que até disse assim que às vezes era melhor acabar com a própria vida. Por quê? Elas estão muito discriminadas. E nós então, eu e a assistente social da secretaria, ela chegou até a se emocionar e fez uma oração com elas. E eu estava junto, né? Então a gente ficou assim muito impressionada, porque aí a minha filha ontem, a Andréia, perguntou assim: "Mas mãe, por que elas não trabalham? Quem daria emprego para uma cigana? Quem vai lá dizer assim: ó, a senhora vai lá limpar a minha casa?" Aí nós discriminamos os ciganos. O povo deles, que tem um pouco mais de dinheiro, também discrimina elas, porque elas já estão viúvas, já são pessoas sozinhas, e quando elas perdem o seu marido, elas viram, não pode ser mais nômadas, porque eles são assim de cidade em cidade quando eles têm seus esposos, e eles que conduzem a família para onde eles vão. Quando elas se tornaram viúvas, as 5, as 4 e uma é separada, elas ficaram num lugar só, sozinhas. Então ali, elas estão aqui em Joinville já há quase 2 anos. Já vai fazer 2 anos. E na realidade, elas não têm mais forças para ir trabalhar, vender, ler mão, que é onde elas tiram o sustento delas. Então realmente a situação delas está bem precária. Graças a Deus, muitos irmãos nos trouxeram alimento hoje para levarmos para elas. Elas estão precisando de coberta também, se você tiver uma coberta que possa doar para elas, apesar que o frio está passando, né? Mas elas precisam de tudo, de carinho, de atenção, de comida, de coberta, de tudo.
E hoje, então, nós vamos lá fazer a visita para elas. Vai o nosso grupo, né? E os irmãos sabem que, eu não sei se a gente já falou aqui, mas tem um grupo de pessoas aqui na Central que está se reunindo por causa do Celso, que fazia aquele trabalho com os moradores de rua. E ele começou, então, junto com o Gilberto e com o Leandro Guimarães, e começaram, então, a se reunir e pensar o que deviam fazer para ajudar as famílias, em vez do morador de rua, porque o morador de rua, ele às vezes está ali na rua por opção própria. Porque aqui em Joinville, eles têm muita ajuda, o morador de rua. E ele tem até para quem não sabe, o governo dá uma ajuda de custo para o morador de rua de R$70 por mês. Então ele tem, todos os dias, ele tem um almoço de graça no restaurante popular. Ele vai lá no Centro Pop, que é uma casa onde atende o morador de rua, e ele pega um talãozinho e almoça de graça. Ele tem banho, ele tem psicólogo, ele tem assistente social, ele tem todos os profissionais ali para atendê-lo durante a semana. Em final de semana ele tem esses R$70, que é para ele comprar o seu almoço, mas eles não compram o almoço, eles compram outras coisas que a gente sabe. Então o morador de rua, ele é bem assistido. E ele tem a opção de estar na rua, porque se ele quiser voltar para a família dele, as assistentes sociais encaminham eles voltado para a família. Então, irmãos, esse grupo decidiu, então, fazer com que eles pudessem ajudar famílias que estão precisando. E aí me chamaram para me agregar no grupo, que estão chamando pessoas que realmente querem fazer, dar ajuda às pessoas para se agregar no grupo. Se você quiser se agregar ao grupo, sempre às 3 horas a gente se reúne aqui na Igreja Central, aos sábados. Então, o que a gente fez? Chamamos uma assistente social lá da secretaria, que a gente está fazendo, eu estou fazendo estágio lá e eu saio muito com ela a fazer visitas. E nós fomos fazer visita para essas ciganas. E ali nós deparamos com algo muito triste. E aí o que acontece? Eu cheguei para o grupo e falei. Aí o grupo se interessou em ajudar essas mulheres. Então, eles estão ajudando pessoas que realmente elas estão sendo assistidas pelo governo e agora vai ser por nós também. Então, nós não estamos ajudando pessoas aleatoriamente. Eu vou lá e ajudo. Às vezes, você está ajudando uma família que ela tem muita possibilidade, se ela estiver num cadastro único ali na Secretaria de Assistência Social, ela já está sendo encaminhada para vários tipos de ajuda. E ela tem essa ajuda. Ela tem o Bolsa Família, que o governo dá pela renda per capita da família, ela ganha já por cada filho que ela tem. Ela tem cursos gratuitos para os filhos. Então, tem diversos tipos de ajuda que, às vezes, você está ajudando a família, mas ela já está tendo ajuda lá. Então, para não ser ajudado assim aleatoriamente, esse grupo, então, vai fazer as coisas certas, porque a gente vai direcionar para o grupo quais as famílias que realmente está precisando. Quais as famílias que está cadastrado lá, está sendo ajudado pelo governo de uma forma, mas que no momento ela precisa de algo diferente, de algo que precisa ser ajudado com um alimento, que o governo não dá o alimento, né? E outras coisas mais. Então, nós estamos tentando fazer as coisas certas para que nós possamos fazer aquele trabalho que a pregação de hoje veio bem justamente naquilo que nós estamos fazendo, né? Então, vamos orar por elas. Elas precisam de oração. E elas querem conhecer a Deus. Elas desejaram, lá no fundo do coração, quando nós fizemos oração com ela, elas desejaram conhecer esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe e que nós possamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Vamos orar? Querido e amado Deus que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui te buscando. Nós estamos todas as manhãs, Senhor, já quase 20 dias, às 5:30 da manhã, buscando a Ti, buscando o poder do Espírito Santo, Senhor, o batismo do Espírito Santo para cada um de nós. Que essa igreja, Senhor, seja reavivada, reanimada, para que nós possamos recebê-lo e um dia estarmos juntos todos lá no céu. Nos ajuda a fazer o trabalho, Senhor, que temos que fazer aqui nesta terra. Não é fácil, mas nós sabemos que na Tua direção o Senhor vai
nos conduzir para o caminho certo. Abençoa as ofertas, Senhor, que vão ser recolhidas agora, e os dízimos. E essas ofertas possam chegar para os ciganos que estão lá no outro lado do mundo, que também estão te buscando, e tem uma igreja lá que eles precisam fazer para adorar melhor a Ti. Que as ofertas do 13º sábado, Senhor, possam chegar até eles, através da Tua mensagem, através da liderança desta igreja. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Livro. Nós vemos um mundo, um verdadeiro caos e uma verdadeira destruição. E nesse mundo, logo após a volta de Jesus, o inimigo de Deus, Satanás, é preso por 1000 anos. E logo em seguida, desce a cidade santa, Nova Jerusalém. E Satanás retoma a sua obra, aquela obra que 1000 anos atrás ele continuava fazendo nesse mesmo planeta em que nós habitamos hoje. Fora da cidade, Satanás e seus súditos. Dentro, Jesus, os salvos por seu sangue. Fora da cidade, Pilatos, Herodes, soldados, pastores, líderes de todas as nações, filósofos, cientistas e personalidades como eu e você, pessoas simples. Dentro da cidade, os salvos, salvos pelo sangue de Jesus. Um pedestal de ouro, a glória de Deus. Lá estão junto com Cristo e seus anjos, seus discípulos, Pedro, André, João, Tiago, Paulo, patriarcas e profetas, Moisés, Abraão, Samuel, Davi, Elias, Daniel, Isaías, pessoas como eu e você, simples como eu e você, vestidos de branco com as palmas nas mãos, para saudar o Rei do Universo, para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, que fundará um reino eterno para todos sempre, Rei dos Reis, um reino sem fim. E é de dizer que não, isso não vai nos contaminar, isso não vai nos seduzir, isso não vai nos influenciar. Mas eu, quando era jovem, acreditem ou não, eu pegava onda, eu era influenciado por alguns ídolos, vamos dizer assim, dos jovens surfistas.
Eu não vou citar nome aqui porque a maioria não conheceria, mas se fosse de carro, diria o Ayrton Senna, se fosse de futebol, diria Romário. E o jovem, por incrível que pareça, ele gosta de parecer com aquele que você admira, não é? Nós adultos, digamos, a gente tem a falsa impressão de que nós não somos influenciados assim como os jovens. Mas a lição dessa semana trata e explica muito bem que é o contrário. Que o que nós contemplamos normalmente é o que nós acabamos sendo. Então, a lição veio enfatizar com o cuidado que nós devemos ter com o que nós ouvimos, vemos. Na palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, tudo o que façais, faça para a honra e a glória de Deus. Então, agora, no estudo da lição, junto com seus professores, nós vamos aprender um pouco mais sobre esses detalhes. Vamos conversar com os professores para saber quais são os requisitos para que nós se protejamos desses malefícios. E peço que vocês interajam com os professores para que a lição seja bem dinâmica. Tá ok? Eu convido agora os professores para que fiquem de pé, para que a gente faça uma oração. E vocês terão até às 10h20 para o estudo da lição. Peço que vocês não esqueçam de fazer os pedidos de orações, a confraternização ali com os seus alunos, né? Façam as anotações e deem oportunidade para que eles esbocem os seus milagres nas suas vidas e os seus pedidos também. Oremos. Bom Deus, amado Pai que estás nos céus, iremos agora fazer o estudo em classe da Escola Sabatina, lições que semanalmente, diariamente, o Senhor vem nos ensinando sobre o cuidado com a nossa mente e com o nosso corpo. Pedimos que agora, no resumo desse estudo, possamos tirar as dúvidas e que os professores, guiados pelo Teu Espírito Santo, possam saná-las. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Sábado vocês têm pessoas diferentes aqui? Legal. Bom dia aos nossos irmãos internautas que estão acessando nesse momento o www.bibliaresponde.com.br. Importante esse estudo da lição, da palavra de Deus, que Deus tem para nós. Assim como nós temos as classes agora aqui na Central de Joinville, com outras classes, nós temos também essa classe, que é uma classe especializada aqui, também para levar para as pessoas que muitas vezes não puderam vir aqui, pessoas que estão no momento, quem sabe, doentes, ou com algum problema de locomoção, não posso estar aqui na Central. Então nós queremos participar com você e gostaríamos que você também participasse conosco, acessando, participando, estudando a Palavra de Deus, que é o mais importante. E que nesse trimestre vem falando sobre reavivamento e reforma, uma parte muito importante para os últimos dias da história da humanidade, e principalmente nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos o dever de levar esse conhecimento de reforma e também para outras pessoas, e principalmente para nós também. Porque essa mensagem, primeiramente, Cícero, é para mim também, né? Sim, para nós, para a nossa reforma individual, e também levar a outras pessoas. Está conosco nessa manhã Cícero Bortoluzzi, é um dos nossos irmãos membros dessa igreja, está conosco aqui participando nesse estudo da palavra, que é muito importante. Escola Sabatina, né, Cícero? É um prazer. Sim, a gente tem prazer de estudar
Porque a gente vive esse momento, né, e quer levar também esse conhecimento às pessoas. Eu sempre comento com a minha classe isso assim, ó. É uma coisa importante. Todo estudo que a gente faz durante a semana, alguma coisa nós temos que tirar para a nossa vida prática. Sem a praticidade daquilo que nós aprendemos aqui, irmãos, não nos leva a lugar algum. O nosso conhecimento, né, Jefferson, ele só é completo quando a gente aprende, internaliza na gente e depois a gente passa a viver, passa a externar para as outras pessoas, né? Então, a escola sabatina tem essa grande vantagem, tem esse mérito de fazer com que a gente se mantenha em contato com a palavra de Deus, estudando continuamente e ao mesmo tempo trocando experiências com nossos irmãos, aprendendo mais e podendo conviver com eles. Acho que para iniciarmos a nossa lição, poderíamos fazer uma oração, Sim, evocando a Deus para que possa estar conosco no nosso estudo. vamos orar então. Querido bom Pai, mais uma vez estamos reunidos na Tua casa, na Tua presença, e queremos nesse momento evocar a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, para que ilumine o nosso estudo de um assunto tão importante que diz respeito à nossa mente. Queremos nesse momento esvaziar a nossa mente, esvaziar o nosso eu, e permitir que Tu, Teu Santo Espírito, estejam em nós, nos conduzindo as nossas palavras, e que tudo o que falemos aqui seja para a Tua honra e glória. Que possamos aprender e não só aprender, mas colocar em prática na nossa vida também. Mais uma vez pedimos a Tua direção, sabendo que Tu estarás conosco, e já Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu gosto de começar a lição sem a oração, e principalmente também sem o verso áureo. Verso áureo. Só ler um verso áureo para nós aí. Vamos ler o verso áureo, também chamado de verso para memorizar, e diz assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não as coisas que são aqui da terra. Interessante, né, Jefferson, como tem uma palavrinha aqui no início do verso que diz: se fostes ressuscitados. Ou seja, a nossa condição é demonstrada que nós realmente somos uma nova criatura, somos pessoas transformadas. A gente expressa isso, a gente externa isso, buscando as coisas do alto, transpirando, né, a nossa vida, exprime, mostra publicamente. A gente não precisa fingir, a gente não precisa vestir uma máscara de cristão. Automaticamente a ressurreição que acontece em nós, a nova vida que é criada em nós, ela extravasa e as pessoas conseguem ver. Mas isso só é possível se a gente busca as coisas que são do alto. Nós temos que colocar na nossa mente coisas de Deus, coisas que evocam a Deus, para que a gente possa apagar os maus princípios do nosso caráter e começar a viver como Jesus viveu. Importante que nós podemos abordar aqui, Cícero, essa parte do verso áureo: se fossem ressuscitados, né, juntamente com Cristo, buscai as coisas, né, lá do alto. Paulo aqui, né, falando aqui nos Colossenses, sim, né? Colossenses 3. Colossenses 3, 1 e 2, uma parte importante. Quem era Paulo? Foi Saulo, né? Agora eu penso, né? E Saulo, ele até então, ele era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, né? Ele conhecia, mas importante assim que ele é conhecedor da palavra de Deus, mas ele, depois que caiu, como diz, teve que cair do cavalo, né? Literalmente cair do cavalo, ele teve que ficar praticamente ali cego. Depois Ananias veio mostrando qual era o objetivo que Deus tinha para ele. Sim. Ali realmente aconteceu uma renovação, não só do conhecimento todo que ele tinha da palavra de Deus, mas também da mente. Porque até então ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele era aluno de Gamaliel, um doutor da lei, um grande da lei, né? E respeitado, muito respeitado. E agora Paulo ali ele fala, né? Eu penso assim também, Cícero, assim como Pedro, né? Assim como João, Pedro negou Jesus 3 vezes. Até então estavam do lado de Jesus, mas que tipo de mente tinham eles? Isso é uma coisa interessante a ser comentada, Jefferson, porque a lição enfatiza bastante isso. Não adianta a gente ser cristão, vir à igreja, ter uma roupagem de cristão, mas se a nossa mente em todos os momentos não estiver voltada a absorver o que nos eleva a termos coisas que nos trazem para mais perto de Cristo, a gente não vai ter uma conversão verdadeira. O que nos leva a nos converter, o que nos leva a nos reavivar e depois nos conduz à reforma?
é a gente buscar a proximidade do caráter de Jesus. Nós temos que continuamente tentar ser imitadores de Cristo, assim como na Bíblia é mencionado que seres, pois, imitadores de Cristo, como eu sou, serem meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Isso só pode vir quando a nossa mente tem uma transformação. No caso de Saulo, que depois se transformou em Paulo, isso é bem nítido, né, Jefferson? Ele não era uma pessoa sem instrução, ele conhecia a palavra de Deus, ele tinha muito claramente os deveres que ele tinha como judeu, as regras, os mandamentos, ele cumpria isso, mas ele não buscava a Deus como referência, e sim ele buscava cumprir regras, cumprir a lei. Então, esse é o ponto que fazia com que Paulo não tivesse uma plenitude de vivência, não fosse um exemplo vivo do que Deus quer que a gente seja. Por quê? Porque a mente dele não estava preenchida com as coisas de Deus, com um crescimento espiritual, e sim com regras, com formalismos. Isso fica bastante claro. E quando ele tem essa transformação de vida, você pode ver que ele passa a viver uma nova vida, viver em novidade de vida, e você vê que ele busca continuamente ser um exemplo, ser um reflexo, ser um espelho daquilo que Cristo foi. Tanto que ele diz em algumas passagens que ele tem um espinho na carne, algo que ele luta continuamente, que ele não consegue, um pecado que ele não consegue se desvencilhar, mas a gente vê que ele não consegue se desvencilhar não porque ele não queira, mas sim porque é uma luta constante, um buscar constante. Acho que isso é importante, isso é enfatizado bastante na nossa lição. Muito bom, Cícero, a tua comparação, e isso assim que nós, como igreja do Ministério de Dias, nós conhecemos bem a palavra, a letra dos mandamentos de Deus, né? E também corremos um risco do legalismo também. Sim. Importante que isso fique bem nítido, porque o apóstolo Paulo deixou bem claro na vida dele. Ele conhecia o outro lado. Sim. Ele conhecia o outro lado, né? E depois nós vimos a conversão de Pedro, de Paulo, tantos outros, né? Eles morreram pregando o Evangelho, porque não tinham mais dúvida disso. Exato. Você aqui, até essa história aqui, a mente é a medida de um homem. A mente é a medida de um homem. Que era Isaac Watts, né? Isaac Watts. Era reconhecido como o autor de mais de 700 hinos, e muitos dos quais, né, são cantados por milhares de cristãos até hoje, né? E certa ocasião que fala um desfile foi realizado em Londres em honra a Watts. E assim as pessoas se aglomeraram, né, nas ruas para obter um vislumbre desse homem famoso. Importante aqui, né, que uma senhora parou nele, né? E aí o que ela comentou ali? Ela diz bem claro, ela olhou para aquela pessoa, já uma pessoa de idade, uma pessoa já de idade franzina, e ela perguntou: nossa, mas você é realmente Isaac Watts, você é essa pessoa? Ela ficou toda empolgada. Ela ficou empolgada, né? E ele disse aqui, é bem claro, ele falou: senhora, de que tamanho você é? Ela perguntou, e ele falou: se a minha imaginação eu pudesse alcançar os polos da terra, ou segurar a criação em minha mão, eu ainda seria medido pela minha mente, pois a mente é a medida de um homem. E eu gosto, Jefferson, de pensar, sempre me vem à cabeça quando eu estudo algum tema que está ligado com o poder de você ter na mente, de você acreditar em alguma coisa, sempre me vem na mente o exemplo do besouro. Porque o besouro ele não foi anatomicamente criado por Deus para voar. Ele não tem um design para voar. Mas ninguém nunca chegou para um besouro e disse para ele: você não pode voar porque você não tem um design de um pássaro, de uma borboleta. Você é pesado, você é redondo. E ele voa. Se você pegar um besouro, uma joaninha, eles conseguem voar. Eu fico imaginando, claro que na limitação de um inseto, na limitação de uma criatura de Deus, que ele tem na imaginação dele, que ele tem na mente dele, que ele pode fazer essa coisa, ele pode voar, e ele faz isso. E conosco é a mesma coisa. Quantas vezes a gente pode ver pessoas que acabam adoecendo porque estão acometidos por depressão, a sua mente está carregada de coisas ruins e isso acaba refletindo no seu corpo. E quantas vezes nós vemos pessoas que às vezes não têm instrução, não têm estudo, às vezes não têm grandes habilidades, mas que fazem grandes coisas. Por quê?
Porque na mente delas, na cabeça delas, elas colocaram que elas podem fazer, que elas têm capacidade de fazer. Então a mente é muito poderosa, a mente pode ser um fator decisivo para o cristão ser um cristão verdadeiro, genuíno, vencedor, ou para ser um cristão que vai ser derrotado, um cristão que não vai conseguir reproduzir o caráter de Cristo no seu caráter. E eu achei muito interessante no final da lição de sábado, Jefferson, uma observação que é feita aqui embaixo, um comentário que diz assim, ó: se tivermos uma reforma no nosso pensamento, ou seja, se a nossa mente, se a nossa inteligência estiver voltada para uma reforma, para imitarmos a Jesus, nós vamos ter uma reforma de ações. Ou seja, se a gente buscar na nossa mente, com a nossa inteligência, buscar ser mais próximos do caráter de Cristo, as nossas ações vão refletir também essa mudança. A reforma só ocorre quando o Espírito Santo harmoniza em nós os pensamentos, os nossos pensamentos com os pensamentos de Cristo. Quando isso acontece, as nossas ações seguem o mesmo caminho. Aí uma coisa aqui que podemos aqui também, que é essa reforma. Por que muitas vezes as pessoas nos perguntam, como é que você deixa de fazer isso, ou deixa de comer aquilo? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Somente através do Espírito Santo, em harmonia com nossos pensamentos, guiados por, é que nós podemos criar o hábito de... Com certeza. Porque por nós mesmos, pela nossa própria força, a nossa maneira de pensar pecaminosa, que herdamos através do pecado, né, de Adão e Eva, sim, nós não podemos. Porque Satanás ele tem poder de influenciar através da mídia, através de pessoas, através da família, através de amigos, né? Nós sabemos que os amigos são uma grande influência. Uma influência muito forte. Muito forte. Infelizmente, esses amigos influenciam para o mal, porque nós sabemos que hoje, muitos deles, né, não o verdadeiro amigo, mas o verdadeiro amigo, ele tem pensamentos, como diz aqui na lição, né, ele tem pensamentos verdadeiros, nobres, né, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo isso seja do nosso interesse. Então tem que ser um amigo assim. Perfeito. Na verdade, o nosso melhor amigo é Jesus Cristo, que através do Espírito Santo, ele nos mostra O teu comentário eu achei interessante, Jefferson, porque isso é uma coisa que eu preciso melhorar, preciso desenvolver, mas é um sentimento que eu tenho claro, que os amigos eles influenciam, eles têm uma influência muito forte. O ser humano ele é um ser coletivo, de coletividade, ele tem que se relacionar com pessoas, então é natural que nós tenhamos relacionamento com nossa família, com amigos, com pessoas que estudam e trabalham conosco. Mas uma coisa me fez, essa semana me fez remeter a um pensamento que, a partir do momento que nós buscamos refletir o caráter de Cristo, que nós buscamos ser um espelho daquilo que Jesus foi, em caráter, nas nossas ações, automaticamente o nosso grupo de amigos tende a diminuir, Jefferson, porque nós não vamos nos sentir confortáveis em ter amigos que nos afastem desse pensamento. A nossa grande função passa a ser a de tentarmos mostrar Jesus para essas pessoas, de tentarmos mostrar que um estilo de vida ao lado de Jesus, transformando a nossa vida, pode ser, digamos assim, uma vida muito mais feliz, uma vida muito melhor, mesmo aqui nessa terra, que nós temos ideais melhores. Mas o nosso grupo de amigos tende a nos afastar de Jesus se nós permitirmos que as coisas do mundo, as brincadeiras do mundo, que a mídia que eles praticam possa nos afetar. Isso é bastante interessante e requer cuidado. Eu vou exemplificar isso, Cícero, uma coisa importante, né? Vou falar sobre alimentação, porque eu estava quieto no meu trabalho e só escutando. Aí eu estava falando sobre o camarão, né? O camarão, tal. Até aí estava tudo bem. E aí uma das pessoas da minha chefe, ela perguntou assim: por que você não come isso? Por que você não... Aí uma das pessoas falou: eu não como isso porque eu não gosto. Não como porque eu não gosto. E daí olharam para mim e perguntaram para mim: Jefferson, por que você não come
camarão. Camarão. Aí ela falou assim, olha, aí o que eu pensei, já sabiam? Já sabem? sabiam. Aí eu pensei, o que eu vou dizer assim, ó, porque a Bíblia diz que é imundo. Nesse mesmo momento que eu falei que a Bíblia diz que é imundo, que não é para nós nos alimentarmos, uma pessoa falou assim, mas eu escutei uma reportagem que os médicos estão falando que a carne, que a casca do camarão, a carne, ela traz benefícios. Ou seja, os médicos falam e eles aceitam. Sim. O importante é, assim, isso é uma luta de Satanás querendo distorcer a verdade. Se a Bíblia diz o que é imundo, o que é para nós comermos, o que é para nós bebermos, e isso é uma coisa para o nosso corpo e também para a nossa mente, porque quando você desvirtua as coisas de Deus, você está Você está desvirtuando também o conhecimento que você tem. Perfeito. Ah, não, porque o médico falou que hoje a carne de porco, mas o porco do passado era aquele que comia tudo, mas hoje Era criado no chiqueiro, exatamente. e hoje não. Mas né? o problema todo é que isso é uma característica da própria carne, porque ele, assim como o camarão é o filtro do mar, o ouriço, né, Sim. aquelas outras coisas ali, e o porco também tem a sua função, Deus colocou para para fim ser específico, exatamente. né? E aqui diz assim, ó, na parte de domingo diz assim, ó, a maneira de pensar influencia a nossa maneira de agir? Influencia, Jefferson. Isso é uma coisa bastante interessante. Eu vou puxar o gancho do que tu comentou a respeito de questões de pesquisas que saem, médicos dizendo que isso é bom, isso é ruim. A gente vê muito, no meu ambiente de trabalho eu tenho muito, eu convivo num ambiente com aproximadamente 30 pessoas, e eu sou o único dos 30 que não toma café. Então no meu ambiente de trabalho eles têm uma vaquinha, o pessoal racha os custos do café e toma um café continuamente. E algumas vezes eles vêm conversar comigo e eles falam, você viu que saiu um estudo há pouco tempo atrás que o café traz um benefício tal, que ele é um estimulante, que é isso, que é aquilo. E ao longo dos anos, Jefferson, trabalhando ali, quantas vezes a gente se deparou com condições que conflitavam. Em certas ocasiões, pesquisas que diziam que o café traz benefícios. Em outras ocasiões, outras pesquisas diferentes conduzidas por outros médicos e outros cientistas que diziam que o café já não traz benefício. Então isso é interessante porque é uma das maneiras com que Satanás usa para nos desviar da verdade. Então ele usa artifícios, ele tenta colocar meias verdades, ele tenta colocar enganos para nos fazer parar de buscar o que é o caminho, de buscar as coisas que nos tornam o nosso caráter mais próximo do caráter de Jesus e passarmos a questionar. E com relação à tua pergunta, com toda certeza as ações e a mente, elas estão muito ligadas. Na verdade, a gente tem que ter isso com clareza, que a gente tem ditados aí que dizem que a boca fala o que o coração está cheio, que a mente desocupada é a oficina de Satanás. Tem vários ditados populares que exemplificam essa verdade. O que a gente tem na nossa mente, Jefferson, vai ser o que nós vamos expressar no nosso caráter. A gente pode até fazer um esforço grande em alguns momentos e botar uma máscara, vestir uma máscara e tentar sermos o que não somos. A gente pode fingir, pode tentar enganar, mas a gente não consegue fazer isso por muito tempo e não consegue o tempo todo fazer isso. Então, a gente pode com toda certeza dizer o seguinte: se você quer conhecer uma pessoa, você quer saber como ela realmente é, você não precisa se preocupar em escutar atentamente o que ela está falando, o que ela está tentando te ensinar. Simplesmente veja como ela age, como ela é, as atitudes que ela toma, a maneira com que ela conversa com as pessoas, os assuntos que ela trata. Por quê? Porque na verdade a gente simplesmente expressa através do nosso corpo, através dos nossos sentidos, o que a gente fala, o que a gente expressa, a maneira com que a gente se relaciona. A gente simplesmente está fazendo o quê? A gente está pegando o que está na nossa mente, né? O que está na nossa razão, e está externando. Isso, existem estudos aí não relacionados à parte eclesiástica, à parte de religião, que mostram que a pessoa ela expressa através dos atos aquilo que ela tem na mente. É um ponto que eu te diria que não há discussão.
pode ser dito como uma verdade absoluta que a pessoa expressa através dos seus atos aquilo que ela tem na sua mente. E isso é uma coisa que a gente pode criar um termômetro na nossa vida, né, Jefferson? A gente está querendo buscar reforma, está querendo buscar reavivamento. Eu acho que é importante, é um termômetro para a nossa vida, dizermos assim, pararmos de tempos em tempos e avaliarmos como está sendo, o que eu estou expressando através da minha vida para as pessoas, e se isso está realmente mostrando o quê? Que eu estou numa evolução, que eu estou sendo transformado, eu estou chegando ao caráter de Cristo. Se eu parar e avaliar e ver que não, realmente eu não estou expressando o caráter de Cristo, eu não estou influenciando as pessoas, é um grande sinal. A gente tem que ligar um sinal amarelo e dizer, alguma coisa está errada na nossa vida. É aquilo que a Bíblia vem falando, examinar-se a si mesmo, se você está sendo aceito ou não por Deus. Exatamente. Eu achei importante aqui, aqui no comentário, já para partirmos para a outra parte aqui, diz assim, ó, a mente gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Perfeito. Identificar-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou de verdade. Se o eu é o mais alto ideal, ele nunca atingirá qualquer coisa mais elevada. Antes cairá constantemente. A graça de Deus unicamente tem poder para erguer o homem. Abandonado a si mesmo, seu caminho inevitavelmente será em direção descendente. Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo, aqui no comentário, falou que diz assim, que que as coisas, nós temos que pensar das coisas lá do alto. Das coisas do alto, né? Isso é o ponto-chave da nossa lição. O ponto-chave da lição. Foi chave. O versório que ele realmente repete novamente aqui. Ó. Nossa mente é moldada naquilo que colocamos, ou seja, nossos pensamentos são moldados por aquilo que contemplamos e o que gastamos tempo. Por isso que eu cheguei nisso aqui, porque queria comentar agora filtros da mente. Uhum. E agora vem aqui o que da questão, sabe, Cícero? Porque você conhece bem da parte aqui, que vem a parte aqui da parte da mídia. Mídia, né? E a maior preocupação, né, de nós pais é com o que nossos filhos estão vendo, sim, aquilo que eles estão presenciando, quanto tempo, né, ou nós deixamos, e às vezes muitos pais, Cícero, também participam disso com seus filhos. Sim. Porque não tenho tempo, filho, vai lá e fica na frente da televisão, te deu um joguinho aqui, comprei para ti isso aqui, aí, né, e aqui a frequência, assim, isso aí, né, a pessoa gasta muito tempo. Nós sabemos que se, como diz assim, né, pro mal tudo é mais fácil, né? Todo santo ajuda, né? Para baixo, né, coisa assim. Sim. Então, qual é o objetivo desse filtro, né, o filtro da mente aqui? Aqui fala aqui dos filtros eletrônicos, né? Sim. Que nós nos preocupamos a regular isso para nossos filhos. E aqui diz assim, ó, que filtro foi projetado para proteger nossa mente das influências intoxicantes do mal, né? E o conselho que se aplica ao que vemos e ouvimos na televisão. E aqui, né, eu acho que pior do que a televisão, nós podemos ver na internet. A internet, E agora, Cícero, nós teremos aí sexta, sábado e domingo aqui, o pastor vai marcar 3 dias, jejum de mídia. De mídia, perfeito. Entendeu? Vai ser aqui uma parte importante, que você também pode participar conosco, né, aqui na Igreja Central, né? Sexta, sábado e domingo, jejum de mídia. Nada de mídia, você, a menos, né, que você vai ligar a televisão, para ver a Novo Tempo, né? Ou botar um CD de alguma pregação, alguma coisa, isso está liberado, vamos dizer assim, né? Na sua consciência, porque ninguém vai estar te vigiando, ou nos vigiando. Mas aqui, qual a influência da mídia hoje, Cícero? O tempo que nós gastamos também, né? Isso é um ponto também que deve ser tocado, Jefferson, aqui no estudo da lição, né? Porque, bem como você falou, nós como pais, e eu não diria só os pais, existem uma série de filtros que você coloca nos seus equipamentos, nos seus computadores, ou um bloqueio em algum canal da televisão para não permitir que seu filho assista um determinado programa que tem algum conteúdo que você acha que não é adequado para que ele possa assistir.
Isso aí é um artifício que tem sido usado para evitar que crianças e eu diria até jovens tenham contato com conteúdo que não é adequado. Mas se a gente for analisar isso num contexto maior, Jefferson, eu te diria assim, a mídia ou as mídias, elas são algo moderno, algo novo que despontou aí nos últimos 20 anos. Então, se você olhar a questão de 15, 20 anos, a gente não tinha uma internet tão bem desenvolvida como tem hoje, não tinha acesso a tanta informação como tem hoje, e é uma questão que remete, eu acho que não só à internet, mas remete ao nosso caráter, à nossa personalidade como um todo. Por quê? Porque tudo que a gente coloca dentro da nossa mente, a gente massifica dentro da nossa mente, automaticamente vai fazer aquilo que a gente comentou agora há pouco, vai ser externado através do nosso viver. Então, Deus já teve essa preocupação, não com as mídias e com a internet, mas Ele teve essa preocupação com aquilo que tem acesso à nossa mente, ou aquilo que nós podemos alimentar na nossa mente. Ele botou um filtro muito especial. Ele colocou, é dito aqui pelo apóstolo, Ele colocou a paz que pode nos proteger, então Ele colocou um sistema que a gente pode nos proteger. E o que eu acho interessante, eu vou fazer um paralelo com uma questão de informática, de computador. O nosso cérebro, eu vou comparar com um HD de computador. Ele colocou uma grande questão, Jefferson, que é um paralelo muito grande. Tanto o HD quanto o nosso cérebro, eles têm capacidade enorme de reter informação e de guardar informação. Só que ambos podem ser regravados. A gente pode modificar o conteúdo tanto do HD, do disco rígido do computador, quanto da nossa mente. E para fazer isso, o que acontece? No computador, eu gravo uma informação em cima de uma outra informação que já existe. Eu não tenho um espaço ilimitado para ficar gravando todo o conteúdo. Então eu tenho que apagar alguma coisa ou escrever alguma coisa em cima do que já existe. Na nossa mente, Jefferson, é a mesma coisa. Deus nos colocou um artifício, nos colocou um filtro de nós podemos colocar coisas boas gravadas sobre coisas que não são boas na nossa cabeça. Um exemplo que eu vou te dar: eu tenho um costume ruim que eu quero eliminar. Eu não posso eliminar esse costume ruim simplesmente fazendo o quê? Querendo eliminar. Eu tenho que criar um costume bom, um hábito bom que possa substituir. Esse aí a gente está vendo uma cadeia de DNA. Né? Então, Deus fez o quê? Ele colocou essa possibilidade que a gente massifique um hábito bom, e esse hábito bom ele vai fazer o quê? Ele vai escrever essa rotina por cima do hábito ruim. Ou seja, ele vai fazer com que a gente não tenha mais acesso ao ruim, a gente tenha acesso ao que é bom. E a mídia, o importante e o básico da nossa lição é assim, Jefferson. Podemos dizer que seria isso uma formatação? Uma formatação, a gente formatar. Porque quando a gente Exato. formata ali o computador, né, ele apaga ali, né? E reescreve. Seria isso. E quanto às mídias, eu diria assim: você ter um perfil no Facebook, você estar numa comunidade virtual, isso não é pecado, isso não é errado. O que é pecado? Você tornar isso mais importante do que... A nossa mente, como fala ali, né? Tornar isso mais importante do que o estar com Jesus, do que a comunhão com Cristo, a oração, o estudo da palavra. Então, a grande preocupação que se tem aqui é o seguinte: às vezes eu perco mais tempo mandando e-mails, respondendo, me conversando com amigos através da internet, do que lendo a Bíblia, do que orando, do que buscando a Deus. Então esse é o ponto que nós devemos ter bem claro na nossa mente. Nossa mente, ela vai refletir o quê? Vai refletir aquilo que a gente põe para dentro da nossa mente. Então acho que esse é o espírito. Tentar colocar coisas boas na nossa mente e usar esse filtro que Deus nos deu. E quando a gente começa a fazer isso, Jefferson, o nosso caráter ele passa a ser moldado. E aí eu escrevi aqui num comentário que eu fiz dessa pergunta na lição o seguinte: que o nosso caráter ele é moldado por tudo o que temos contato. Então, independente se você acha que você passa muito tempo em uma atividade, pouco tempo, alguma coisa, tudo tem influência na sua mente. Logo, a gente deve filtrar o conteúdo do que nós assistimos na televisão, nós devemos filtrar aquilo que a gente tem acesso na internet, o tempo que a gente dispensa para essas coisas. E a avaliação é simples, é ver, isso aí está me elevando? O tempo que eu estou gastando com essas mídias, com essa parte, está me trazendo mais para perto de Jesus? Está me transformando o meu caráter para o caráter mais próximo de Jesus ou não? Se a resposta for sim, a gente não tem com o que temer. Agora, se a resposta for não, a mídia,
a internet, o que eu assisto na televisão está me afastando, está ensinando o que, contrário ao que Jesus ensinaria, eu tenho que me afastar disso aí. E aí, Cícero, nós vemos aqui que Satanás já de anos, né, de anos, vem tentando, através da nossa mente, quanto mais tempo nós nos colocarmos na frente de uma TV ou nos envolvermos com outras coisas, nós deixamos de pensar em Das Deus. coisas de Deus. E aqui, sabe, nessa lição, vem falando aqui, fala dos gurus, né? Sim. Qual é o maior objetivo aqui, no sentido aqui de Hollywood, né? Mostrando aqui seus filmes, suas experiências sensuais, né? E até mesmo, nós podemos ver muitas vezes filmes que falam aqui das histórias da Bíblia, né? Sim. E aqui fala que muitos milhões são gastos por produtos de mídia para manipular nossas emoções, condicionar nosso pensamento e moldar nossos valores. Com Podemos ter certeza. certeza de que a pergunta básica desses gurus do entretenimento não é como essas produções podem preparar pessoas para a breve volta de Jesus? Ou seja, será que pode preparar? O maior objetivo deles, será que não é somente o dinheiro? Sim, isso é uma questão bem relevante, né? A gente vê muito claramente que os filmes, o que a gente tem acesso à televisão, eles moldam a nossa maneira de pensar. É uma influência muito grande. Você vê isso, por exemplo, a gente vai testemunhar isso no final desse ano e no ano que vem com muita frequência, em função da campanha eleitoral que a gente vai vir. Então você vai ver que a televisão, principalmente, ela vai bombardear a gente com fatos, com ideias, tentando moldar a nossa maneira de pensar, direcionando o nosso pensar, direcionando o nosso valor. E isso, Jefferson, é uma coisa que acontece com frequência. As pessoas dessa grande indústria, que é a indústria do entretenimento, eles com toda certeza eles não estão preocupados com o nosso crescimento, com o nosso enlevo. Eles estão preocupados em realmente ter retorno do dinheiro que eles estão investindo, bastante retorno. Então, uma maneira bem simples da gente poder avaliar se isso nos eleva ou não é fazer uma pergunta simples assim: Jesus assistiria o filme que eu estou pensando em assistir? Jesus gastaria 2, 3 horas por dia numa rede social como eu tenho gasto, ou como eu gostaria de gastar? Se a resposta é positiva, né, se Jesus gastaria, é porque realmente a gente está no caminho certo. Mas se a gente para e pensa e diz, não, Jesus na vida dele não se preocupou em ser moldado pelo que a sociedade dizia. A sociedade na época de Jesus também tinha as suas regras, a sua maneira de agir, e Jesus não necessariamente se adequou. Ele cumpriu as regras da sociedade, mas ele ensinou que a gente deveria ter um livre-arbítrio, uma mente aberta para poder buscar as coisas de Deus. Então eu acho que nesse aspecto é muito importante isso. E eu queria ler um trechinho da lição aqui que eu achei muito interessante, tá, Jefferson? Ele diz assim, ó: reforma, que é o que a gente está buscando aqui, né, significa olhar para Jesus, primeiramente. Depois, permitir que Ele encha a nossa mente e molde os nossos pensamentos e, por fim, guie as nossas ações. Então, isso é o que a gente está pensando aqui. Em vez de a gente deixar que a indústria do entretenimento molde os nossos valores, permitir que Jesus entre na nossa vida, comece a mexer na nossa mente, comece a moldar a nossa mente e, por fim, que ela se expresse, né, que as coisas boas sejam expressas na nossa vida pela mudança do nosso pensamento. Olha, irmãos, como nós ganhamos com esse estudo do manual, da lição, desse manual aqui, estudamos durante a semana. Quantas coisas, quantas dúvidas nós tiramos, nós aprendemos. Salvaguarda da mente. Então, irmãos, o mais importante é por onde Satanás pode ter influência, se nós deixarmos isso acontecer. Aqui fala que aqui em Coríntios ele fala assim, ó, na pergunta assim: quando Paulo disse que as armas de nossa milícia não são carnais, mas espirituais, o que ele quer dizer, né? E quais são as armas carnais, quais são as armas espirituais? O apóstolo também falou sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e o que ele quer dizer com isso, como isso pode ser feito, né? Aí eu vejo aqui, Cícero, uma coisa importante. Paulo foi escravo
dos seus pensamentos, né? Sim. Paulo foi um escravo da situação que ele vivia anteriormente. A sua mente, né? Ele tinha conhecimento da verdade. Tinha. Importante assim é que ele tinha conhecimento da verdade, ele gastava tempo com isso, mas os pensamentos dele não estavam direcionados para o alto, e sim para coisas carnais. Ele vivia um evangelho da palavra, Do mas formalismo, carnal. né? Formalismo. E importante, Cícero, que nós, como igreja do 27º dia, nós discernimos a Bíblia não carnalmente, não no ler, não na minha interpretação, mas sim espiritualmente, porque Sim. a Bíblia só se discerne espiritualmente, como diz aqui, ó. E aí também vem falando aqui, ó, que pensamentos carnais não são banidos simplesmente pelo desejo Sim. de que eles desapareçam. Não, eu desejo que esse pensamento saia de mim. Eu desejo que isso nunca vai acontecer. Não. E como é que pode acontecer então? Na verdade, assim, Jefferson, é uma coisa, eu vou te dar um exemplo do que acontece comigo, é uma vivência prática que eu tenho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música. Apesar de não ter nenhum talento para cantar, para tocar um instrumento, eu gosto muito de música, eu gosto muito de ouvir. Eu não consigo ficar em casa com aquele silêncio. Eu tenho que ter alguma, não uma televisão, mas eu tenho que ter alguma música tocando ao fundo para poder me sentir bem. E é impressionante você ver o seguinte: se você passa, e eu vivi isso na minha vida e tenho esse sentimento bem forte em mim, se eu coloco, Jefferson, músicas que são religiosas, músicas da igreja, músicas que nos trazem para mais perto de Cristo, automaticamente os nossos pensamentos eles vão sendo direcionados para o espiritual. A gente começa a ter um espiritual mais forte. Por outro lado, se eu coloco músicas que não são da igreja, automaticamente eu não me lembro, eu não tenho no meu pensamento coisas boas, assim, não que eu tenha pensamentos ruins, mas parece que existe uma separação entre a comunhão que você está tendo que eu estou tendo, pelo menos com Jesus, com Cristo. Parece que se cria uma barreira ali no meio, sabe, Jefferson? Então, o que o autor está querendo mostrar nessa parte de terça-feira é isso: como a gente salvaguardar a nossa mente, como a gente proteger a nossa mente da influência do inimigo. E aí o apóstolo Paulo ele foi bastante feliz quando ele citou aqui que a gente tem que submeter os nossos pensamentos à obediência de Cristo. O que ele quis dizer? Que a gente não vai chegar numa condição, pelo menos não enquanto a gente viver nessa terra, de só ter pensamentos bons, de só pensar em coisas puras. A gente sempre vai ter coisas ruins entrando na nossa cabeça, um pensamento que passa pela nossa mente. Mas nós devemos o quê? Submeter o nosso pensamento a coisas boas, ou seja, a lei de Deus. Se me vem um pensamento ruim na mente, Jefferson, imediatamente eu tenho que criar uma maneira de poder levar esse pensamento embora. Ou seja, a partir do momento que eu estou pensando em alguma coisa ruim, eu tenho que buscar um artifício e falar: não vou pensar nisso, vou mudar minha linha de pensamento e vou buscar algo bom para a minha vida. Nesse sentido, eu queria pedir a todos vocês agora que vocês se preocupem com o que está entrando na mente de vocês, com o filtro que vocês podem fazer, e busquem maneiras, sejam elas quais forem, para que a gente possa eliminar os pensamentos ruins que aparecem na nossa mente, injetando coisas boas logo em seguida, não deixando que eles tomem força. Você não vai pecar porque um pensamento ruim veio na sua mente, mas você vai pecar se você deixar que esse pensamento se torne grande e que você venha a pecar por essa influência desse pensamento. Obrigado, Cícero, né? Que os nossos irmãos, nossos internautas possam ter em mente isso que nós estudamos aqui na Palavra de Deus, que dedicamos mais tempo à leitura da Bíblia, ao estudo da lição. Participamos aqui também na igreja nessa semana, que nós temos as 40 madrugadas de 5h30 a 5h30, 6h30, participando aqui, renovando a nossa mente, deixando que o Senhor possa aqui habitar, mudar ele, porque nós somos carnais, Sim. somente espirituais. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer ao Pai por mais esse sábado, nos dar a oportunidade na Tua presença de orarmos, meditarmos na Tua palavra, renovar a nossa mente conforme a Tua vontade, ó Deus. Ó Pai, obrigado por tudo. Perdoa nossos pecados, nossas faltas, Senhor. Seja com a Tua igreja nesse segundo momento, nesse culto também. Abençoa a escola sabatina, nos prepare, Senhor, para aquele grande dia que possamos estar com a mente renovada e ali, Senhor, para sempre, Senhor, ter uma mente transformada em Cristo Jesus. Pedimos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.
está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Às 16h30. E é bem pertinente o assunto porque vai tratar sobre mídia, internet, televisão, e que são canais que trazem ao mundo informações às vezes distorcidas, às vezes. Então, o palestrante parece que é muito bem gabaritado para tratar do assunto, então os irmãos estão convidados às 16h30 para o JA sobre mídia, televisão e internet. A mensagem dessa semana tratou sobre o nosso proceder após termos aprendido algo, tanto no ver como no ouvir. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos Filipenses 4, gostaria que quem pudesse acompanhar, para que possamos usar usamos como filtro da nossa mente. Filipenses 4 resume bem claro o filtro que nós podemos usar para que possamos separar o joio do trigo, a boa informação da má informação. Capítulo 4, versículo 4:7, perdão. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Finalmente, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há neles alguma virtude e louvor, que isso ocupe a vossa mente. Então aqui, na carta aos Filipenses, deixa bem claro que se você se guardar na graça e no amor de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, vocês podem ter certeza de que vocês saberão discernir entre o certo e o errado e saberão escolher para vocês, e como para mim também, o melhor, o que é mais louvável e que servirá para a honra e glória do Senhor. Então, na lição dessa semana, aprendemos que devemos cuidar com o que nós contemplamos para que nós não se tornamos escravos de modismos que são passageiros e que acabam tirando nós do caminho de Deus. Eu convido agora os irmãos a cantarmos junto o hino Graça. Ao som do piano, colocamos de pé para que possamos, através desta graça que Deus nos concede, louvá-lo e andarmos sempre protegidos de todo o mal. Número 647. Graças dou, sim, pela vida que o bom Deus a mim legou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infindo, pela graça do perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também.
cruz e o sofrimento e eternal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre a Deus irei louvar. Daremos graça também, no final do culto teremos um batismo. Então, graças a Deus, mais uma alma sendo salva. Vamos orar? Bom Deus e amado Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos junto de Ti aqui na Tua Santa Casa, Te adorando e Te louvando, Senhor. Damos graças porque podemos agora retornarmos para casa, alguns ficarão para o segundo momento, e termos o que comer, Senhor, enquanto muitos não têm. Graças te damos, Senhor, pela misericórdia que o Senhor nos concede, nos derrama, e pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.